Bom, o nosso entrevistado é Rômulo Moreira, procurador de Justiça da Bahia, que foi suspenso pelo Conselho Nacional do Ministério Público por críticas ao então candidato eleito, Jair Bolsonaro. Rômulo, eu queria que você sintetizasse um pouquinho o que ocorreu aí nesse seu caso. Olá, Nassif, tudo bem? Obrigado, Nassif, por me dar essa oportunidade. O que aconteceu é o seguinte, quando o atual presidente ele foi eleito, já no segundo turno, eu no dia seguinte escrevi um artigo cujo título era "Eu detestaria estar no lugar de quem venceu", parafraseando o grande Darcy Ribeiro, né? Claro, cito, dou crédito, evidentemente, ao Darcy, né? Escrevi esse artigo, detestaria estar no lugar de quem me venceu, né? De quem venceu. Então, eu escrevi esse artigo e disse o que é que eu achava da figura do Bolsonaro, que nem presidente era. Portanto, o cara tinha acabado de ser eleito o candidato eleito. E o adjetivei, né? Os adjetivos que eu utilizei, todos foram fruto das leituras que eu fiz ao longo da carreira desse político, né? Esse sujeito, as coisas que ele dizia, e continua dizendo, né? Continua dizendo cada dia mais. E fiz isso não na condição de procurador de justiça. Eu sou procurador de justiça aqui do estado da Bahia. Eu não fiz isso dos autos de um processo, comentando um processo, até porque eu não sou de procurador que gosta de dar entrevista sobre processo, aquela coisa de entrevista coletiva, chamar a imprensa, fazer PowerPoint. Não é do meu estilo, eu não faço isso. Eu acho isso até uma certa promiscuidade, né, que há hoje entre os membros do Ministério Público. Eu sou contra esse tipo de coisa. Mas eu sou um sujeito que escrevo, né? Eu tenho colunas em alguns sites jurídicos e fiz um artigo como professor de processo penal, né? Então, e sobretudo, Nassif, como cidadão, quer dizer, eu tenho o direito de me expressar, de expressar o que eu penso. Se eu ofendo alguém, eu sei que o limite da liberdade de expressão minha, o limite é o outro. Se eu ultrapasso esse limite, o outro que se sentiu ofendido tem todo o direito de me processar, seja criminalmente, seja civilmente. Então, veja, mas isso não tem nada que ver o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho do Ministério Público tem que me julgar pela minha atuação funcional. Aliás, estiveram aqui há 20 dias fazendo uma inspeção no Ministério Público do Estado da Bahia, vieram quase 30 pessoas aí do Conselho Superior, entre conselheiros, assessores e funcionários, 27, 28 pessoas, né, vieram aqui, todas ganhando diárias e tudo mais, né, e foram ao meu gabinete fazer uma inspeção. Eu não tinha um processo, Nassif, um processo sequer pendente. Tanto que eles passaram 3 minutos lá dentro. Não tem nada aqui para inspecionar. Tá, até logo, boa tarde. Quer dizer, agora, qual foi a infração disciplinar que eu cometi? É que há uma infração na nossa lei que diz o seguinte: manter conduta incompatível com o exercício do cargo. Então, veja que é um tipo de infração muito subjetiva, porque eu também não sei o que é conduta incompatível com o exercício do cargo. Ontem em São Paulo, por exemplo, aquele promotor que requereu numa ação civil pública a esterilização de 4 mulheres naquela comarca de Mococa, você sabe disso? Aquele cara, veja, esse cara cometeu um crime contra a humanidade. Compulsoriamente pedir para fazer laqueadura nas mulheres, né, em mulheres viciadas, né, com problemas de drogas. Esse sujeito, ele teve uma pena de suspensão de 15 dias. 15 dias. Outro dia aqui na Bahia, um promotor, colega meu, bateu na mulher, né, Lei Maria da Penha, tomou a mesma suspensão que eu. Que coisa, né? Que ridículo. Quer dizer, que proporcionalidade é essa que há? Mas qual foi a alegação? A alegação qual foi? A conduta incompatível? Militância? O que é? A alegação é que eu ofendi, né, o Bolsonaro com palavras inoportunas. Não usei nenhuma palavra, sequer nenhuma palavra de baixo calão. Não o xinguei, não proferi xingamento. O bunda suja, eu coloquei entre aspas.
e expliquei o que era bunda suja, no jargão dos militares. O próprio Ernesto Geisel, no livro lançado pós-mortem, ele chama o rapaz, esse Bolsonaro, de mau militar. Não é? Que é assim que ele era considerado pelos seus superiores, não por esses militares que agora estão subservientes a ele, né? A ele. Mas eu não usei nenhuma palavra de baixo calão. E houve alguma denúncia contra você ou foi de ofício? Nenhuma. O corregedor chama-se Orlando Rochadel Moreira. Esse corregedor, ele entrou, ele de ofício, ô Nassif, sem ninguém pedir, sem Bolsonaro pedir, sem ninguém, ninguém pediu. Ele, de ofício, tomou conhecimento, sabe-se lá, alguém dedurou, evidentemente, mandou lá o link da página do site para ele, e ele, de ofício, instaurou a reclamação disciplinar, que depois foi convertido em processo administrativo disciplinar. Esse mesmo corregedor que arquivou também, de ofício, aquela primeira representação contra o Deltan Dallagnol. Você tem algum componente pessoal no meio aí, não? Eu creio que sim. Porque eu já troquei algumas, digamos, algumas animosidades com ele, né? Lá em Sergipe, lá há algum tempo, porque ele é procurador de justiça em Aracaju, né? Nós tivemos, assim, um diálogo um tanto quanto, digamos, ríspido, né? Mas eu não sei se é por isso. Eu também não estou acusando ele. Daqui a pouco amanhã ele me processa novamente, né? Eu quero dizer que eu tive essa conversa pessoalmente numa solenidade que houve em Aracaju, quando eu fui para a posse do Procurador-Geral de Justiça de lá, que estava sucedendo ele. Nós tivemos alguma coisa. Tem umas ideias bastante, digamos, ortodoxas, né? E eu não gosto. Rômulo, qual é a sua carreira aí dentro do Ministério Público da Bahia? Veja, Nassif, eu entrei no Ministério Público aos 26 anos. Eu era procurador do Estado da Bahia. E logo depois que eu saí da faculdade, eu fiz esse concurso para procurador do Estado. Depois eu fui ser membro do Ministério Público, né, muito influenciado por meu pai, que era promotor. E fiz uma carreira, vim para a capital, e há 10 anos eu sou procurador de Justiça. Fui promovido a procurador de Justiça, Nassif, por merecimento. Né? Você pode ser por antiguidade, pela idade ou por merecimento. Eu fui promovido por merecimento. Aqui não há nenhuma jactância, não. Não, é importante falar, ué. Eu fui promovido por merecimento sem ter pedido o voto de nenhum procurador de justiça para votar em mim. Eu nunca, estou dizendo aqui, isso vai ser público, né? Eu nunca bati na porta de um procurador de justiça para pedir voto para mim. Nunca na minha carreira. Para ser promovido, sempre fui promovido por merecimento. Né? Nunca respondi a uma sindicância da corregedoria. Então, eu tenho respeito dos meus colegas, eu tenho respeito dos colegas desembargadores com os quais eu atuo. Não é? Eles elogiam os meus pareceres, as minhas posições, apesar de não concordar com muitas delas, as sustentações orais que eu faço no tribunal. Né? Agora, por exemplo, agora à tarde, exatamente, deve ter 2 horas que acabou a sessão da OAB aqui na Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados aqui da Bahia, aprovaram uma moção de solidariedade a mim. Os advogados. Pergunte se o Ministério Público fez isso. Que coisa. A que você atribui isso aí? Olha, eu atribuo isso, Nassif, que já há algum tempo, desde há muito tempo, eu tenho uma visão muito crítica sobre a atuação do Ministério Público. Minha primeira punição, onde eu fui advertido, cujo relator foi Rochadel não era corregedor na época, mas ele foi o relator deste processo, o processo instaurado pelo corregedor de então, também de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, por causa de uma entrevista que eu dei. Isso foi em 2016, estava começando a Lava Jato, e eu já era um crítico da Lava Jato, dos métodos do Moro, porque eu conhecia Moro daquele processo do Banestado. Eu sabia que tipo de juiz era Sérgio Moro. Eu conhecia aquela figura muito bem. Então eu dei uma entrevista dizendo que Moro primeiro era um analfabeto histórico, porque ele não conhecia a história. Né? Ele dizia muita bobagem sobre isso. Segundo, que ele era um sujeito midiático e que gostava de aparecer. Por conta disso, eu respondi a um processo e você imagine que a infração que eu cometi nesse momento é não tratar com urbanidade
os membros do Poder Judiciário. É realmente uma infração. Mas veja, eu não trabalho com o Moro. O dever de tratar com humanidade é o juiz com o qual eu trabalho, que eu estou aqui numa mesa de audiência. Isso não tem nada que ver com... Eu estava sendo, na verdade, eu estava sendo entrevistado sobre aquela questão da condução coercitiva do presidente Lula, que eu era contra. Rapaz, sempre fui contra na CIF. Veja quantas pessoas foram conduzidas coercitivamente no Brasil por causa de Moro, porque foi Moro que inventou essa história de mandado de condução coercitiva para acusado e para investigado. Isso nunca existiu. Olha que eu sou promotor desde 26 anos, eu tenho 52 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Esse sujeito inventou que podia conduzir coercitivamente investigado e acusado no Brasil, sujeito que tem direito ao silêncio, direito à não autodeterminação. Resultado, o que é que fez o Supremo? Muito tardiamente, disse que isso era inconstitucional. Né? Mas e o prejuízo que se causou? E as reputações que foram destruídas durante todo esse tempo? E veja, não foi só por Moro, porque esse exemplo de Moro, esses precedentes de Moro, que todos eram legitimados pelos tribunais, pelo TRF e pelo STJ, esses precedentes repercutiam aqui entre os meus clientes. Os meus clientes são traficante, homicida, ladrão de bicicleta, ladrão de carro. São esses caras que estão sofrendo aí, esses caras que estão abarrotando as nossas prisões. É por isso que esses caras são contra a lei de abuso de autoridade. Me permita tratar desse negócio muito rapidamente. Claro. Você veja que há hoje, no Ministério Público, ontem a CONAMP lançou a CONAMP é a Confederação Nacional do Ministério Público, lançou uma campanha, não é, contra a lei de abuso, veta, hashtag veta Bolsonaro. Por que vetar a lei de abuso de autoridade? Quem é que tem medo da lei de abuso de autoridade? Ele postou no Twitter uma mensagem contrária à lei de abuso de autoridade. Né? E então eu respondi a ele, lá mesmo. Se ele estava com medo. Você tem medo de quê? Da lei de abuso de autoridade? Eu sou membro do Ministério Público como ele. E eu não tenho medo da lei de abuso de autoridade. Eu não tenho nenhum medo. Ao contrário, eu sou um entusiasta. Posso ter uma ou outra ressalva a esta lei, mas no geral ela é boa. Ela pune, por exemplo, ela teria punido, por exemplo, o Moro, que determinou condução coercitiva contra a Constituição, contra o Pacto com José da Costa Rica. Ela teria punido o Moro quando, por exemplo, indicou testemunha para ser ouvida por Deltan Dallagnol. Teria punido este juiz federal, quando, por exemplo, rascunhou via Telegram, rascunhou cláusulas de delação premiada. Essas coisas que estão aparecendo na imprensa, a partir do vazamento, rapaz, isso é uma coisa inacreditável. Eu tinha noção de que essas coisas aconteciam, mas não nesse nível, nessa coisa que eu estou chamando de promiscuidade processual, essa pornografia processual. Nunca me aconteceu, nesses anos todos de Ministério Público, nunca me aconteceu eu saber de um diálogo desse entre Ministério Público e juiz. Como é que o juiz se miscui na atividade acusatória, persecutória, e como é que um promotor de justiça, um procurador da República, um procurador de justiça, se sujeita de maneira subserviente a receber conselho de juiz. Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável. Não é? Isso é de uma gravidade que eu acho que o sistema de justiça criminal brasileiro nunca passou por uma crise como esta. Não houve precedentes nisso. Não houve precedentes. Né? E as arbitrariedades. Aí você dizia, né? O que é que talvez ocorra comigo, né? Porque eu tenho tanto pouco apoio do Ministério Público brasileiro em geral, né, e tal. Por quê? Porque eu denuncio essas arbitrariedades. Né? E, veja, eu denuncio desde este ponto de vista, de estar aqui dentro. Então eu conheço, então de certa maneira eles têm receio, porque eles sabem que eu não digo nada que eu não já presenciei e vivenciei. Tudo isso.
Né? Então eu me incomodo por causa disso. Eu não sou um sujeito de fora. Eu até me considero outsider, mas dentro da instituição. Eu não sou um sujeito de fora que ouvi falar, eu vivo esse tipo de coisa. Né? Eu não tinha nenhum motivo, por exemplo. Pelo contrário, isso me custa um preço altíssimo. Não é só questão financeira, não. É questão emocional. Você sabe muito bem disso, porque você é um cara perseguido no jornalismo brasileiro, como foi Paulo Henrique Amorim, a vida toda, até morrer, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que fazem uma imprensa séria, né? Uma imprensa que vai de encontro a essa imprensa hegemônica, né? Cujos donos são 5 famílias, ou 6 famílias no Brasil. Essa questão da mídia no Brasil, me desculpe fazer essa digressão, né? Tem nada a ver com nossa conversa, inclusive, mas essa coisa da mídia no Brasil ser dominada por grupos de família. Cada estado da federação, você tem uma família que domina. Aqui na Bahia, você sabe, né? Você sabe a potência que é, por exemplo, a Rede Bahia de televisão. Um grupo, uma família. Mas você tem isso também em vários... você tem isso em Porto Alegre, você tem isso na Paraíba, no Rio de Janeiro, você tem as organizações Globo. Você tem a Record, que é do BIS, você tem a USPT, que é do Abravanel, e por aí vai. Então, você veja, por que é que eu tenho essa certa animosidade com alguns colegas? É porque eu sempre disse isso. Desde a Lava Jato, eu nunca fui um arauto da Lava Jato. Nunca fui. Até porque essa coisa de combater a corrupção, isso já é perigoso, porque você transforma. Agora tudo é assim, né? É combater a corrupção, né? É a guerra às drogas. Isso você transforma o acusado, o Nassif, em um inimigo. Isso é terrível. Né? Você veja, por exemplo, a posição do governador do Rio de Janeiro, Witzel. Né? Esse sujeito está transformando o cidadão em inimigo, como se ele estivesse no fronte, como se ele estivesse numa guerra. E aí autoriza matar. Então, hoje, grande parte do Ministério Público Brasileiro, na área criminal, eu faço sempre essa ressalva, na área criminal, que é um trabalho lindíssimo do Ministério Público, na área extracriminal, relativamente às crianças, adolescentes, meio ambiente, direitos difusos, coletivos, etc. Mas na área criminal, nós, do Ministério Público, nos transformamos em verdadeiros messiânicos. Nós estamos querendo resolver todos os problemas, inclusive o problema da corrupção, que o sistema jurídico não tem possibilidade de resolver. A corrupção é muito mais um problema do sistema político e do sistema econômico. Isso mostrou muito a Operação Mãos Limpas na Itália, cujo filhote foi o Berlusconi, a gente sabe disso. E é exatamente as Mãos Limpas que são... A operação é um exemplo do Sérgio Moro. Aliás, a única coisa que o Sérgio Moro escreveu assim, que a gente podia dizer algo profundo, foi sobre a Operação Mãos Limpas. O erro dele é que ele repetia o erro lá da Itália, porque fizeram a mesma coisa. As mesmas estratégias que foram utilizadas na Mãos Limpas foram utilizadas aqui. A criminalização da política, acabar com o partido político, e aí surgiu o quê? Um outsider, mais corrupto do que todos. Né? Surgiu aqui o quê? Um Bolsonaro. Um sujeito que indecoroso. Quer dizer, eu não estou ofendendo, eu estou dizendo que é indecoroso, é que fala coisas indecorosas. O cara fala cocô sim, cocô não. Um dia sim, cocô, um dia sim, um dia não. O cara chama nós do Nordeste de paraíbas. Isso é falta de decoro. Ou nasci falta de decoro, está na lei 1079, a lei de impeachment. Esse cara está cometendo crime de responsabilidade. É porque não é um ambiente político para isso. Entendeu bem? Dilma, me desculpe outra digressão, Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Aquilo ali foi um golpe jurídico que foi dado. Né? Se houve algum erro, esse erro não chegou a configurar crime de responsabilidade. Foi um malfeito financeiro. Teve dados de crime. Rômulo, e qual que você acha? Qual vai ser o Ministério Público que vai nascer após esse dossiê do Intercept? Após? O dossiê do Intercept. Boa pergunta, né? Olha, veja bem, Nassif, eu não tenho muita esperança de que esse dossiê do The Intercept Brasil
resulte em algo positivo para a justiça brasileira. Eu não tenho esperança. Veja, por exemplo, que o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro que disse que o Supremo tem que ser iluminista, não sei nem o que ele quis dizer com isso. Ele disse que aquilo ali tratava-se de fofoca. Que coisa, né? Que não havia naqueles diálogos fatos relevantes. Eu não estou dizendo que não é mentira. Ele disse isso, fofocagem, e não há fatos relevantes. Quer dizer, eu não sei se o ministro não sabe o que é fofoca, ou se ele não sabe o que é fato relevante. Porque uma coisa é você dizer, eu digo, que a captação daquelas conversas foi feita de forma criminosa. E não se pode interceptar conversa privada, a não ser por autorização judicial. Agora, outra coisa é o conteúdo. O conteúdo não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se não serve para disciplinar, serve para beneficiar alguém. Agora, você me pergunta, isso vai mudar, né, o Ministério Público, a relação do Ministério Público com o juiz? Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito especialmente por dois motivos. Primeiro, porque a cultura do juiz criminal e do promotor de justiça criminal no Brasil é uma cultura punitivista. O que eles têm é ódio do tal inimigo. Não é? Por isso é que se pede tanta prisão preventiva, e por isso é que o juiz decreta tanta prisão preventiva. Você vê, por exemplo, que quase metade, nós somos a terceira população carcerária do mundo, perdendo para os Estados Unidos, aquela coisa ali que é uma fábrica de fazer preço, através daqueles acordos que eles querem agora importar para cá, a China e o Brasil. E se você pega o número de presos no Brasil, quase metade, um pouco menos da metade, está lá em 41, 42, 43%, são presos provisórios. O preso provisório é não preso condenado. O cara é presumivelmente inocente que está preso. Esses caras que morreram no último massacre, que houve lá, grande, eu acho que 15 daqueles que morreram eram presos provisórios. Os caras podiam ser inocentados, perderam a cabeça.